Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia no último áudio parado no versículo 3 do capítulo 1, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui não há reserva. Somos abençoados em Cristo. Se tu está em Cristo, tu recebe todas as bênçãos. Tu é abençoado. Tu é alguém abençoado por Deus com todas as bênçãos. Deus abre a reserva de bênçãos do céu e derrama sobre a nossa vida em Cristo. Em Cristo nós somos abençoados. Nós somos santos em Cristo, somos justificados em Cristo, vamos ser glorificados em Cristo. As nossas bênçãos vêm através do Senhor, e em Cristo nós recebemos, somos abençoados, recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo, nos lugares celestiais. Então não há reserva de Deus. Deus nos abençoa, e eu falava sobre essa palavra eulógio, que seria o elogiar. Deus nos ele imputa a nós, ele coloca algo em nós, ele nos dá a condição de nos sermos dignos. Então tudo vem através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós vamos ter que trabalhar algumas palavras aqui e ver alguns conceitos. Espero que nós não venhamos a demorar, mas é importante que a gente saiba que nós temos duas doutrinas: a doutrina da eleição e predestinação. E essa doutrina divide um pouco o meio evangélico. Se crê, de um lado, num ensino calvinista, que seria algo como que tu é eleito, doutrina da eleição e predestinação. Tu já nasce eleito por Deus para ser salvo. Tu já nasce predestinado a ser salvo. E aí toda a salvação estaria baseada na soberania de Deus e numa graça de Deus irresistível. Deus escolheu. É soberania de Deus. É Deus que escolhe. É Deus que escolhe, Ele que chama, Ele que dá a fé. Toda a dependência de Deus. E Calvino defendia essa teoria. E Calvino era um teólogo famosíssimo. Ele era um teólogo francês. Ele morreu por volta de 1564. Então, seria esse ensinamento calvinista. A igreja que segue esse ensino é a igreja presbiteriana. Ela segue o calvinismo. Do outro lado, se encontra alguns que seguem um teólogo holandês chamado Jacobus Arminius. E aí, Arminius ele já cria no livre-arbítrio, no homem. Não é numa graça irresistível, mas que Deus oferecia a salvação ao homem. E aí ao homem se dava a condição de rejeitar ou de aceitar a salvação, de receber a salvação. E aí existe muito debate. A grande maioria cristã, ou a grande maioria das igrejas, ela rejeita a doutrina calvinista, de que é a soberania de Deus, é graça irresistível. Tu já nasce escolhido para a salvação. Se tu está em Cristo porque Deus já te escolheu antes da fundação do mundo, antes de tudo teu nome já estava escrito no livro da vida, e tu simplesmente foi salvo porque Deus te escolheu. E aí é a soberania de Deus, é Deus soberano, Ele é justo, Ele faz como Ele quer. Então a grande maioria das igrejas cristãs não aceita, rejeita essa teoria. E aí dá um problema essa doutrina, porque tu não escuta mensagem na igreja de pregação sobre essas doutrinas. É difícil.
se tu não for estudar teologia, tu não vai ouvir falar dessas doutrinas. Nós congregamos, já por força do meu trabalho, nós moramos em várias cidades e nós já congregamos numa igreja presbiteriana. Não tivemos problema nenhum, não tivemos nada, nunca se falou ou se debateu ou se entrou em problema. Uma igreja igual a qualquer outra igreja, normal, as crenças normais. Nós não tivemos problema nenhum de adaptação, não tivemos problema nenhum dessas situações de se debater e se chamar, ou se tentar colocar algo goela abaixo. Não, uma igreja igual a tua igreja, que eu tenho certeza que tu está congregando, e muitas vezes tu pode estar até dentro de uma igreja presbiteriana e nem se dar conta que tem essa doutrina, porque não existe nada forçado. Só se tu for estudar que tu vai entender, ou se tu te aprofundar em doutrinas bíblicas, tu vai entender que existe essa doutrina. Então, qual é o problema? É o ataque de um dos outros. Eu tenho os livros de teologia que condenam essa teoria, que atacam essa doutrina e que dão essa doutrina como algo absurdo, totalmente absurdo, e atacam as pessoas que creem nisso, as pessoas que pregam essa doutrina, né? Então eles acham que é um erro gravíssimo, que é forçar a Bíblia a dizer o que a Bíblia não diz. Então, existem críticas. Como existe daqueles que defendem o calvinismo, eles criticam a falta de entendimento dos outros, que não compreendem e que não entendem que Deus é soberano e decide, pronto, Deus é Deus. E eles têm argumentos. Então, eu quero que tu compreenda uma coisa. Nós estamos dividindo as águas do cristianismo aí. Uns creem que creem que tu já nasceu eleito para ser salvo. Isso aí não é problema, mas o problema é quando tu diz que alguém já foi eleito para ir para o inferno. Então, ele já foi escolhido antes de nascer, já estava determinado, predeterminado, que ele ia ser condenado. Então, isso aí nos causa um certo espanto. Para nós, a gente fazer um raciocínio humano, parece um fatalismo. Então, isso aí, humanamente, num raciocínio humano, nos faz mal. Porque tu imaginar que uma pessoa já nasceu, ela não tem escolha. Se foi o livre-arbítrio, se foi a livre escolha, ela nasceu já com destino ao inferno. Deus já escolheu ela para o inferno. Então isso não, na nossa mente humana não cabe. E aí aqueles que não creem nisso, na predestinação, se levantam contra. Porque aí Deus se torna quase que um déspota. A gente crê que Deus fere os seus atributos. Só que os calvinistas não creem assim. Eles creem diferente, não, é soberania de Deus. Deus é justo e ele faz o que ele acha que é justo e pronto. Então, tem base bíblica, isso que eu quero te dizer, não é assim, é algo absurdo. Existe muita base, não é algo que se diga assim, quem não crê nessa doutrina, muitas vezes não para escutar o que as pessoas creem. Então eu já escutei muito a doutrina escutei muito não, mas já escutei mensagem e estudo sobre pastores, um pastor que crê na predestinação e na eleição divina. Então eles pegam versículos bíblicos, como a gente pega, e embasam a mensagem, e é uma mensagem bíblica. Tu pega o Salmo 115 no versículo 3, diz: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Quer dizer, Deus está no céu, faz o que lhe agrada. Se tu pega Romanos, vamos pegar aqui, Romanos, vamos dar uma olhada aqui, porque Paulo fala em Romanos sobre essa situação de escolher ou não escolher. Vamos pegar o texto de Romanos 9, 11.
diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Então, se tu dá uma analisada nesse texto aqui, são textos que tu vai entender que Deus, ele não é injusto, ele faz o que ele quiser, ele é justo. E Deus se compadece de quem ele quiser. E de quem ele quiser, ele não se compadece, ele não tem misericórdia. Então, são textos bíblicos. Agora, eu, particularmente, eu não concordo com essa doutrina. Eu não concordo, eu acredito que é a soberania de Deus, é Deus quem trabalha a salvação, nós somos salvos por graça, nós não temos direito, nós não fazemos nada, mas nós podemos receber, aceitar ou rejeitar. Então, são textos bíblicos. Aí tu pega outro texto que dá contra, como diz assim, em 1 Timóteo 2, diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Então, existe a presciência de Deus. Deus já sabe de antemão tudo o que vai acontecer. Mas Deus dá oportunidade, ao meu ver, biblicamente, para todos. Agora, o que eu quero que tu compreenda sobre essa doutrina? Essa doutrina não nos divide. E nós não podemos em nenhum momento atacar uns aos outros. Nós vamos ver aqui no livro de Efésios que nós vamos chegar, o propósito de Deus é que nós cheguemos à unidade de fé. Tu vai ver isso em Efésios 4,13. Então nós estamos crescendo, nós vamos chegar à unidade de fé. Por enquanto nós ainda não temos. Então, o que eu não posso é atacar os que creem que Deus já escolheu, porque eles têm base. É difícil da pessoa. Eu leio livros aqui que são totalmente contrários à predestinação e eleição, e eles batem forte contra essas pessoas. Você fala pesado, que isso aí é irracional, que isso não é natural, que isso é totalmente antibíblico, que isso aí é dizer o que a Bíblia não diz. Então, mas só que tu escuta, tem muita coisa na Bíblia que tu fica um pouco com o pé atrás. Embora que num contexto geral eu tenho, no meu entendimento, que Deus dá oportunidade à salvação a todos, embora que Deus saiba já de antemão aqueles que vão ser salvos, porque Deus tem o conhecimento das coisas do princípio ao fim. Mas a oportunidade Deus dá a todos. E Deus dá a fé para nos salvar. Porque Deus já vê as coisas na sua presciência. Agora, dizer para nós é forte, para nós que não estamos nesse meio, dizer assim, Deus já escolheu uns para ir para o inferno, já desde que nasceram já estão predestinados para a ira. Então, é complicado, mas se tu lê alguns textos, tu fica com Petros, não? E se tu pega um conjunto de textos bíblicos, tu fica muitas vezes na dúvida, como agora nós lemos esse texto de Romanos, um texto complicadíssimo. Quem sabe uma pessoa que tem uma capacidade especial
ou conheça profundamente o grego, pode até nos dizer outra coisa, mas quando tu vai dizer, Deus diz, não, eu escolhi antes deles nascerem, eu já escolhi o menor, para que se fosse o propósito da eleição. Antes deles fazerem mal ou bem, eu já tinha escolhido. E aí, Paulo diz, olha, quem tu quer falar? Tu quer te criticar Deus? Deus é injusto porque já escolheu antes? Então, são doutrinas. Agora, tu olhar num contexto geral, nós lendo, a gente não vê isso. Mas existe muita passagem. E o que eu quero que tu entenda é que desse lado tem Calvino, que é um grande teólogo, que é um dos maiores teólogos que já houve. As doutrinas dele são maravilhosas. Não é só Calvino, tem muitas pessoas boas, mas um dos maiores pastores batistas de todos os tempos, considerado como o príncipe dos pregadores, ele acreditava e cria na doutrina da eleição. O nome dele é Charles Spurgeon. Ele era inglês, pregava na igreja de Londres e foi um grande ganhador de almas, crendo, segundo eu já estudei, que ele cria na predestinação. E era batista, e os batistas, no geral, num contexto geral, eles não creem na predestinação. Mas ele era batista e cria. Eu acho assim, os batistas não creem, e a maioria é só a igreja presbiteriana. Mas nós aqui depois, tem outros áudios que nós vamos entrar num outro ponto, que é também divisivo no meio da igreja. E que um ataca o outro. Só que isso não é problema. Nós não temos problema com isso aí. Se eles estão certos e existe a eleição, a predestinação não vai alterar em nada a nossa vida. Embora que nos cause estranheza, mas eles podem estar certos. E é isso que eu quero que tu entenda. Quem sabe a gente esteja errado. E nós estamos fazendo um raciocínio humano. Agora, humanamente, assim, no raciocínio humano e olhando a Bíblia no geral, a gente não acredita, não crê nessa teoria. Porque tem vários versículos que Deus aponta e Deus chama a todos. E o Evangelho é para todos. E Jesus morreu por todos. Não foi só para Jesus morreu pelos eleitos, não. Jesus morreu por todos os homens. E todos aqueles que creem vão ser salvos. Então é interessante. Eu escutava um pastor, já é falecido ele, um pastor batista, judeu de nascimento. O nome dele é Lehman Strauss. E ele explicava, e eu, através dele, que eu escutei um estudo dele, que ele dizia que Charles Spurgeon cria na predestinação. Mas ele explicava esses textos, sempre quando fala aqui em eleição, ele diz assim, ó, ele explicava, não, está dizendo aqui que Deus elegeu, mas não para ser salvo, ele elegeu para sermos santos. Então ele está dizendo assim, os eleitos, os salvos são eleitos para serem santos, para serem irrepreensíveis, é os salvos. Quando diz predestinado, não diz, não, tu foi predestinado para ser salvo. Não, ele diz assim, tu foi predestinado para adoção de filhos por Jesus Cristo. Então, sempre quando fala em predestinação, fala com o objetivo da predestinação. Tu é predestinado para louvor da sua glória. Nós vamos encontrar essa predestinação de novo no versículo 11. Então, ele explicava esse texto, e muitos outros pastores batistas explicam claramente que não é uma predestinação. Mas agora, se tu escutar um pastor presbiteriano, ele vai defender, geralmente ele vai defender a doutrina calvinista, porque ele vem de um contexto calvinista. Então eu escuto e estudo, pego alguns estudos de um pastor que eu admiro muito, para mim é o que mais sabe da palavra de Deus, e ele é presbiteriano. E ele sabe muito, para mim é o que mais sabe da Bíblia dos que eu conheço. Mas eu vendo o estudo dele, ele força uns textos que, se eu estivesse perto dele, eu digo, poxa, para aí, tu está dizendo que esse texto diz assim, esse versículo para mim não está dizendo, lê de novo, vamos entender os dois juntos, porque tu está dizendo uma coisa que eu não acredito, que eu não leio e não é o que diz, e eu acho que qualquer outro que lê vai ver que não é isso que está dizendo. Mas ele é inteligentíssimo, e ele é honesto, correto, muito honesto, muito correto. Mas ele vem já de um transfundo familiar
eu acredito, presbiteriano. Então, existe uma tendência, é como nós, vemos de um contexto pentecostal. Então, nós, naturalmente, a gente defende a manifestação dos dons espirituais, manifesta batismo no Espírito Santo, dom de línguas. E, normalmente, a gente defende esses ensinamentos. E aí tu vai para uma corrente tradicional, eles nem comentam isso aí, não. Isso aí foi para o primeiro século, hoje não acontece. É totalmente errado. Eu escutei de um senhor já idoso, bem idoso, eu acho que toda a vida foi cristão, e ele me disse claramente, eu fiquei só escutando ele me disse assim que o milagre do Pentecoste não é não é que os discípulos estavam falando em outras línguas, é que os outros escutavam na sua própria língua. Ele disse que esse foi o milagre, que cada um escutava. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, não é isso que a Bíblia diz. Mas alguém muito inteligente falou isso para ele. Chegou e disse, olha, aquilo correu, o milagre era que aqueles que estavam ali, eles estavam escutando. Nós os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Então, ele deu a entender que o milagre estava de que os outros estavam escutando na sua própria língua, cada um escutava na sua própria língua. Então, e eu fiquei olhando, poxa, tá legal. Então, outra visão, totalmente contrária ao que a gente crê que os discípulos falaram em outras línguas, e eles falaram em outras línguas. Cada um falou em outras línguas conforme o que o Espírito Santo concedeu. Então, é diferente, é estranho. Aqui diz claro em Atos 2 que começaram a falar outras línguas. Eles começaram a falar. Então, não foi eles que começaram, os outros que escutaram. Então é estranho. Mas o que eu quero que tu entenda é o seguinte: tem essa doutrina. Uns creem, principalmente, em geral os presbiterianos, pode ter outra corrente, mas os mais fortes são os presbiterianos. Eles creem na eleição e predestinação. Tu já nasce eleito e predestinado a ser salvo, ou nasce eleito para ir para o inferno e ser condenado. Tu não tem escolha, é soberania de Deus. Deus é soberano e ele fala em graça irresistível. Eles estão errados? Podem estar. Mas também eles podem estar certos. Humanamente e biblicamente olhando sim, nós acreditamos que eles estão errados. Mas existe muita gente sábia desse lado que defende essa doutrina. E tem base bíblica. Eu não posso chegar e dizer, não, eles são loucos, Deus é mau, Deus é ruim, porque não, se Deus fizer, ele é justo, ele faz o que ele quiser. Embora que eu não entenda, eu posso não compreender, mas Deus faz o que ele quiser. Então é isso que eu quero que tu entenda. Nossa grande maioria não crê assim. Nós cremos que existe a soberania de Deus, que Deus fez tudo, que nós não somos salvos por os nossos méritos, que não tem nada que nós possamos fazer a não ser receber e crer. Nós não vamos ser salvos por obra. Isso aí a gente, todo o cristianismo, não é pelo que nós fazemos. Então não existe nada que nós possamos fazer para ser salvo a não ser crer. Não. Ninguém é salvo por obras, é pelo que Jesus fez. Então não tem problema. Agora são coisas, são pontos que nós não temos problema, porque eu estou dizendo, nós tivemos congregado numa igreja assim, não tivemos problema nenhum. Foi normalmente, nossa vida cristã normal. O que eu quero te dizer, tem coisas que são dogmáticas. O que é dogmática? Doutrinas fundamentais. E essas não se negociam. Tem coisas que tu não pode negociar. Esse ponto aqui é negociável. Se nós estiver errado, bom, estamos errados. Os presbiterianos estão certos, os calvinistas estão certos também, glória a Deus. Então eu não preciso atacar eles não precisam me atacar. Não tem problema, isso se negocia. Nós vamos entrar depois no outro ponto também, que é salvação. Você perde ou não se perde a salvação? Um crente, um salvo, verdadeiramente salvo, ele pode perder a salvação ou não pode perder? Bom, uns creem que pode, outros creem que não. Depois eu vou te dar minha opinião quando nós chegar no assunto. Mas isso não nos divide. Não tem problema. Se um está certo, o outro está errado. Isso não tem problema. Isso é tranquilo. E nós vamos chegar à unidade de fé. Eu só quero que tu saiba que tem essa crença e que tem pessoas muito inteligentes que creem desse jeito. E tem base. E se tu puxar o versículo bíblico, tem um versículo que te dá um nó, então fica
pasmado com aquela palavra. E tu fica olhando assim, poxa, com essa palavra que ele está dizendo aqui, fecha. Realmente é Deus, é soberania e graça irresistível. Mas tu pega outros versículos também, tu para, não, para aí, não, aqui está dizendo outra coisa. Então é crescimento. Mas é negociável, não tem problema nenhum. Para mim não tem problema, acredito que para ti não tenha. Eu só quero que tu saiba, que de repente tu até aprofunda mais nessa doutrina. Eu vou te dar um conselho, se tu puder. Existe uma rádio em Curitiba, a rádio é BBN o nome, então é BBN Rádio. Tu pega na internet, tu escuta ela. É uma rádio maravilhosa, para mim, a melhor rádio que existe. Ela prega o Evangelho em inglês, espanhol, ela tem em português, ela tem em alemão, ela tem a rádio, transmite em coreano, em japonês, em chinês e russo. Então, que eu me lembro, são 9 idiomas que ela transmite programas diários. É uma rádio maravilhosa. Eu cresci muito espiritualmente, aprendi muita coisa. São estudos. Esse pastor judeu é Lehman Strauss, ele tem um programa nessa rádio, é A Hora do Estudo Bíblico. Ele já é morto, mas os programas dele são reprisados. É A Hora do Estudo Bíblico. É através da Bíblia também tem, dá nesse... E muitos programas. É uma rádio que não tem propaganda, ela não é de igreja nenhuma. E ela uma vez no ano só, ela para 3 dias, no final do ano mais ou menos, acho que em novembro, ela para e ela vem entre aqueles que assistem mantenedores para o próximo ano. Então ela deve ter um montante X que ela precisa para funcionar e para não depender de ninguém. Então ela solicita aqueles que desejarem ajudar, façam o seu compromisso, aí faz o compromisso, quando eles chegam no valor que eles precisam, eles param e seguem transmitindo. Eles não pedem um centavo, depois disso eles não falam nada de dinheiro o ano todo. É só uma vez no ano, 3 dias eles param e aí solicitam oração, e solicitam aqueles que querem manter a rádio por mais um ano, que querem apoiar, e ser um mantenedor, aí vão apoiar. A rádio não faz propaganda de igreja nenhuma, não fala nada, não tem propaganda. E tem muito estudo bíblico, muito estudo de todas as formas. E eles têm uma linha boa cristã. Eles têm uma linha já da rádio. E naquela linha eles seguem, mas para mim é a melhor rádio que existe, cristã. E tu pega na internet, hoje eu morei em Curitiba, a gente escutava, podia escutar local, podia escutar na internet, mas tu pega na internet. Eu gostava mais do espanhol, o programa tinha outros programas diferentes, mas se tu consegue escutar em português, pega BBN Rádio. É maravilhoso. Pô, tu cresce, tiver no teu trabalho, bota ali e fica escutando. Sempre, geralmente, cada hora tem meia hora de estudo. E é 24 horas do dia. E é maravilhosa a rádio. E te dá em base, porque traz muita doutrina bíblica, muito estudo bíblico. E da minha tendência é o que eu gosto, porque eu gosto de ensinamento, eu não gosto de muito brinquedo, assim, que quando eu tento colocar as coisas, ela, porque é assim, não, pai, vamos ler a Bíblia, vamos parar, e vamos meditar, e vamos ver se é isso mesmo. Eu gosto de ler e ver, então é do estilo que eu gosto. Então nós temos essa corrente. Agora, o que eu quero, se tu puder escutar, escuta, mas o que eu quero te dizer? Tem coisas que a gente pode negociar, agora tem coisas que é dogmáticas, e que não se negocia no cristianismo. Então tem coisas que a gente não negocia, e aí eu vou colocar alguns pontos aqui, não vou me lembrar de muitos, mas alguns pontos. A salvação só em Jesus, isso não se negocia. Só Jesus. Mas é Jesus e tal coisa, não. É só Jesus, isso a gente não pode negociar. É Jesus, mas tem que guardar o sábado. Negativo. Não, aí já entrou outra coisa. É só Jesus. Salvação está em Cristo. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Mas tem que ter Jesus e tem que fazer tal coisa. Não, a gente não pode negociar, é só Jesus. Outra coisa, é só a Bíblia. Mas tem outro livro que é inspirado. Não, é só a Bíblia, é só a palavra de Deus. Então isso não se negocia. Os mormons têm outros livros, Doutrinas e Convênios, outros livros lá que eles têm. A Bíblia dos mormons. Então não dá para... Aí não concilia, aí já não se negocia. É só a Bíblia. É só a Bíblia, não tem outro.
Então, nós temos os adventistas que consideram não, que quem guarda domingo é o sinal da besta e quem guarda o sábado vai ser salvo. Não, sábado vai ser salvo. Não, aí não tem negociação, aí está errado. Aí é heresia. Os escritos da Ellen White, que é uma escritora adventista, são inspirados como se fosse a palavra de Deus. Se você crê nisso, não, aí não se negocia. Isso é antibíblico, é heresia também. Você pode achar que são uns livros bons de ler, mas nunca colocar na mesma condição da Bíblia. Colocou na condição da Bíblia, está errado, aí heresia. Então é só a Bíblia. Maria também intercede pelos pecadores. Não, pelos pecadores. Não, aí heresia total. Não dá para negociar. Tem os santos e a gente pode reverenciar os santos e fazer uma oração para o Pedro. Não se negocia isso, não tem isso, é inegociável, é só Jesus. As orações são direcionadas ao Pai através do nome de Jesus, e ponto. Então, a glória é só a Deus. Então são alguns pontos que a gente vai como se fosse na época da Reforma, é só Cristo, é só a Bíblia, é só graça, nós somos salvos por graça, é só glória a Deus. Então são coisas básicas, essa aí não se negocia. Mas o batismo salva. Não, o batismo não salva. O batismo é um simbolismo. Quem salva é Jesus. Entrar num igrejismo. A igreja tal, essa igreja aqui que salva. Não, aí não se negocia. Se gosta muito de exaltar a igreja. Não, quando eu estava na igreja tal, a igreja tal me fez isso, a igreja não. Aí isso não podemos negociar. É Cristo. É Jesus. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a Ele toda a glória. Então, terminando esse áudio aqui, eu quero que tu entenda, tem coisas que se negocia tá eleito, não tá eleito, desde a fundação do mundo, se negocia, não vamos criar problema. E nós podemos estar errados? Podemos? Acredito que não. Eu tenho livros aqui que dão paulada contra essa doutrina de eleição, predestinação. E eu já escutei muita gente inteligentíssima que dá contra. Agora já escutei muita gente inteligentíssima que dá a favor. Então é tranquilo, isso aí não é problema. Não vai interferir na tua salvação nem na minha. Agora tem coisas que a gente não pode aceitar, que não são bíblicas, e aí não são bíblicas, e a gente não pode aceitar. Então tem coisas que a gente pode negociar e tem coisas que são do cristianismo que é inegociável. Então a doutrina da Trindade não se negocia, Jesus é Deus. Existe uma trindade, não é só Jesus que é Deus e não existe outro Deus, e é tudo Deus e tudo é... Não, isso não se negocia, é a trindade, é um Deus trino, é um Deus único que se manifesta em três pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito, são três pessoas distintas da trindade, compondo um único Deus, um Deus trino. E isso não se discute. Aí tem os testemunhos de Jeová, não, Jesus não é Deus, só Jeová é Deus. Então isso não é heresia, Jesus é Deus. Agora, nós cremos num Deus trino, na trindade, e essa doutrina não dá para negociar. Jesus não é Deus, Jesus é um Deus menor, o Espírito Santo não é um Deus, o Espírito Santo é uma força, não, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Mas eles são três pessoas distintas uma da outra. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. São três pessoas distintas nas manifestações de um único Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um, então é um só. Então isso não se negocia. Quando chega assim, não, Jesus não é Deus. Eu tive um colega de trabalho muito inteligente, e ele chegou e disse assim, tu vê, Machado, toda a minha vida, tu vê como eu era ignorante, olha só, eu achava que Jesus era Deus. Aí eu fiquei olhando para ele assim, parado. Agora ele crê que Jesus não é Deus, agora ele acha que ele não é mais ignorante, agora ele é sábio. Então é umas coisas estranhas, porque a Bíblia mostra que Jesus é Deus, claramente que Jesus é Deus. Então são coisas que isso não dá para negociar. Agora, tem coisas que se negocia, tu diz assim, eu acho que uma pessoa, foi escolhida para ser salva, o outro foi escolhido para o inferno. Pode crer, é diferente. Agora,
Não, nós somos salvos pelo que nós fazemos. Não, não, aí não. Ah, eu sou das boas obras, eu estou fazendo as coisas e um dia Deus vai se obrigar a me dar salvação. Não, não. Aí não tem negociação. Tu tá tendo que fazer boas obras para ser salvo, tu não vai ser salvo. A salvação é presente, é graça. Outra coisa, sem Jesus não tem vida eterna. Não tem isso, não tem negociação. Quem tem o Filho tem a vida. A vida está no Filho. A vida está no Filho. Se tu não tem o Filho, tu não tem a vida eterna. E aí é assim de simples. E não tem negociação. É inferno, amigo. Companheiro, é inferno. Legal assim, na boa. Tá seguindo pro inferno. Tu não tem o Filho, tu pode ter o que tu quiser. Tu pode ter um caminhão de boas obras. Tu pode ter a tua vida entregue à filantropia. Mas se tu não tem o Filho de Deus, tu não tem vida eterna. E é assim de simples. Então, legal. Poxa, que caminho bonito, mas o final é o inferno. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna, tá? A ira de Deus permanece sobre ele, então é bíblico. Então eu estou terminando esse áudio só para te entender. Não podemos ser polêmicos em alguns pontos. Eu só trouxe esse ponto aqui para saber que existe um ensinamento cristão que a gente tem que respeitar. Porque não vai nos ferir em nada, embora que a gente possa achar estranho. E eu, muitas vezes, eu fico pensando assim, poxa, e se é bíblico? E se é bíblico? Não, eu leio muitas, não, para mim não é. Eu lendo aqui não é. Mas eu escuto e eu leio os textos que você crê, e aí tu lê o texto e tu fica assim, poxa, podia ser. E Deus não ia deixar de ser Deus, Ele é Deus. E a gente tem que deixar Deus ser Deus. Aí, como ali no Salmo 115, Deus está no céu e Ele faz o que lhe agrada, e pronto. E a gente tem que dizer como Paulo disse, tu vai dizer que Deus é injusto? Não, não pode. Nós temos que crer e que Deus nos dê sabedoria. Agora, eu tomo a minha posição, eu creio que não seja assim. Eu creio que é a soberania de Deus. Deus fez tudo para nós ser salvos, que não depende nada de nós, a não ser eu crer e pedir que Deus me dê a fé salvadora. Eu reconhecer, me arrepender e aceitar. Então é uma coisa que nós vamos estudar ainda. E é maravilhoso que esse livro de Efésios traz isso para nós. Traz esse questionamento. E eu espero que tenha sido benção. E se tu não entendeu, manda um áudio. Não entendi nada do que tu falou. E aí eu volto ao assunto. E se for o caso, faço um áudio só sobre esse assunto da doutrina da predestinação e da eleição. Se for o caso, eu trago só um áudio sobre isso. Eu quis trazer umas pinceladas rápidas porque apareceu aqui no nosso texto. E vai aparecer outras coisas também que são polêmicas, mas que não tem problema nenhum. Mas se for necessário fazer um áudio só sobre o assunto, a gente faz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e dê a paz. Graça e paz da paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. E tu sabes a nossa necessidade que o teu Espírito Santo esteja conosco. Senão nós nos perdemos, Senhor. Nós somos ovelhas tuas, precisamos que tu esteja nos guiando, nos pastoreando, nos dirigindo, nos levando, Senhor, às águas tranquilas, não a águas de confusão. Nos fazendo descansar em pastos verdejantes, para a honra e glória do nome de Jesus.